Muito bem, pessoal. Voltamos aqui na nossa 31ª aula de engenharia industrial. Hoje a gente vai tratar de um assunto mais voltado à nossa gestão dentro da indústria que hoje eu atuo, que é ferramentas de decisão e análise de decisão. O objetivo é capacitar os colaboradores, né, da Baterias Herbes e a aplicar ferramentas de análise de decisão na identificação de causas, priorização de problemas e escolha de soluções de forma estruturada e eficaz. Este guia prático fornecerá o conhecimento essencial para que nós, como líderes, nós como gestores, utilizemos essas ferramentas para trazer um melhor resultado. A primeira delas, a gente vai fazer a matriz de priorização. Como que funciona a matriz de priorização? O conceito preliminar é uma ferramenta que auxilia na escolha entre alternativas com base em critérios definidos. Liste as opções, defina e atribua peso aos critérios, pontue as opções e calcule a pontuação total, ideal para escolher o problema a ser atacado pela equipe de melhoria. Então, aqui a gente vai atacar, muitas vezes a gente busca pelo recurso gargalo, ou uma máquina que está quebrada, ou um cliente estratégico que a gente precisa atender, ou um projeto que está fora do cronograma, ou uma matéria-prima da qual ela está em falta no mercado. Tudo isso a gente vai atacando com matriz de priorização. E aí a gente vai atacando o que realmente há de importante dentro dos pontos a serem geridos dentro do processo. Então, nós utilizamos essa primeira ferramenta. A segunda ferramenta é o brainstorming. Brainstorming é uma geração livre e criativa de ideias sem julgamentos. Defina o tema e reúna uma equipe multidisciplinar. É extremamente importante a gente reunir uma equipe multidisciplinar, porque daí a gente tem várias vertentes de olhares diferentes de cada ponto de vista da empresa. Então é importante a gente trazer lá o pessoal da manutenção, da qualidade, da engenharia, da segurança, da operação, da logística, sempre importante. E aí nós fazemos aqui no que chamamos o brainstorming, que é a tempestade de ideias, registrando todas as ideias em post-its e use um quadro branco para dinamizar. Depois agrupe e filtre as ideias. Depois é importante ter um mediador, né, que vai fazendo o controle realmente do que é importante, trazendo, né, os pontos principais, o que pode ser, o que agrega valor, o que não agrega valor, né? Pode ser que não agregue valor naquele momento, mas depois, num próximo momento, seja importante. Mas daí a gente tem uma quantidade de ideias suficiente para tratar um tema, tratar uma problemática que a gente depende e que a gente defina como uma ação preliminar para um plano. Beleza? Dando sequência, a gente tem a sistemática dos 5 porquês. Então, utilizamos aqui 5 porquês, daí através do equipamento, num problema, né, a gente vai destrinchando, né, o equipamento parou, por quê? Faltou lubrificação, por que faltou lubrificação? Por que não foi feita a preventiva? Por que não foi feita a preventiva? Porque a linha estava atrasada. Por que a linha estava atrasada? Porque já tinha outras quebras e aí trouxe um atraso. Por que trouxe um atraso? Porque teve uma demanda alta de pedidos. Por que teve uma demanda alta de pedidos e não foi planejado de forma corretamente? Então a gente vai destrinchando os vários porquês, de tal forma a gente atacar e realmente entender o problema e que esse problema não seja repetido de uma próxima vez. A análise da causa raiz de um problema através da pergunta por quê, repetida 5 vezes, o objetivo é chegar à origem real do problema, né? Em alguns casos, o problema morre já no primeiro ou segundo porquê,
ou até mesmo após os 5 porquês ainda a gente fica em dúvida se realmente a tratativa é robusta o suficiente para atender e responder àquela questão. Outra ferramenta que é extremamente utilizada, né, a matriz do Fishburne, né, a diagrama de Chicago, o diagrama de causa e efeito, que organiza causas potenciais de um problema em categorias como máquina, método, material, mão de obra, meio ambiente e medida. Use para investigar problemas complexos. Então, a gente usa muito, né, o diagrama de Chicago para realmente trazer realmente de forma robusta o efeito e as suas causas, né? A gente tem um problema e através dos 6 M's aí que a gente vai buscando, a gente entender o porquê que houve um problema lá na frente. Então, a gente tem que, usando também as ferramentas, né, anteriores, como o brainstorming e tal, e destrinchando realmente de forma robusta, analisar o porquê do problema. E aí entender que realmente, eu tenho um problema no meu maquinário, eu tenho um problema na minha operação, né? A minha operação não está bem treinada para operar a máquina que está ali trabalhando, há um problema de matéria-prima, né? Então, foi comprar uma matéria-prima lá em promoção, o que é, comprei em promoção, tive um saving excelente, os suprimentos teve um saving excelente, mas depois a matéria-prima não entregou o resultado da qual necessário para que entregasse um produto com qualidade lá na frente. Então, tudo isso deve ser mensurado. Os métodos não estão ainda apurados, não estão ainda robustos, né? A engenharia de processo ainda não trabalhou de forma robusta para analisar realmente os métodos que são a serem trabalhados, a instrução de trabalho não está bem definida, os tempos e métodos não estão bem definidos, então muitas vezes sobrecarrega, né, a linha de produção, e a linha de produção acaba falhando, porque está acima da sua capacidade. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, utilizando o brainstorming para preencher o diagrama com as causas potenciais e analisando quanto mais, normalmente, a gente usa uma equipe multidisciplinar para que a gente consiga definir e entregar o melhor resultado possível dentro da análise do diagrama de Chicago. Quanto mais robusto, quanto mais informações nós tivermos dentro do diagrama de Chicago, a chance de lograr êxito na resposta, no ataque do efeito, é mais assertivo. Diagrama de afinidade. Agrupa ideias semelhantes para a organização de informações, útil após um brainstorming com grande volume de dados. Escreva as ideias, agrupe por similaridade e denome os grupos. Então, a gente vai fazendo assim, após o brainstorming, nós vamos tratando, por exemplo, como na condição do diagrama de Chicago, nós vamos tratando todos os post-its ligados às falhas elencadas à mão de obra, daí a gente vai colocar tudo num diagrama ali de afinidade de mão de obra. Depois a gente pode elencar todos que são elencados à matéria-prima, de repente todos elencados à máquina, e assim por diante. E aí cada equipe pode tratar, né, ao que acha mais pertinente ao problema, o que pode chegar realmente à causa raiz daquele problema para atacar da melhor forma possível. Matriz esforço e impacto, certo? A gente tem a sistemática do CIPOC, né, que são os suppliers, fornecedor A, os inputs, matéria-prima, processos, montagem, outputs, bateria final, e customers, a cliente X. Os suppliers, inputs, process, outputs, consumers, o CIPOC oferece um entendimento macro de um processo mapeando os elementos essenciais.
Então, dentro da sistemática do CIPOC, a gente consegue mapear o processo de tal forma a que a gente consiga identificar todos os entes envolvidos nesse processo, de tal forma, desde o seu fornecimento até o cliente final, aquilo que pode ou não causar algum demérito, algum problema, algum defeito, para que essa cadeia, né, envolvida, nós podemos nomear como cadeia de suprimentos, ela entregue o melhor resultado lá na frente, e entregando com o melhor resultado, menor custo, maior competitividade. Perfeito? Matriz de stakeholders, todos os stakeholders, eles são que são os entes envolvidos no processo, né? Então, todos os entes envolvidos no processo, eles podem estar, de alguma forma, impactando no processo, na atividade como fim, quando traz uma normatização, uma mudança de lei, um aumento de impostos, né? A gente está aí nos deparando com algumas notícias de impactos, né, entre uma crise global entre Estados Unidos e China, da qual a supertaxação dos Estados Unidos em 34%, mais os 20% que já eram aplicados. Aí a China, como retaliação, também faz esse mesmo, e tudo isso há um impacto global, um impacto mundial dentro do mercado, de tal forma que há diversas formas de se analisar essa condição. Nós podemos analisar de uma forma com que os mercados que estão ao entorno dessa condição, como Europa e Mercosul, podem se aproveitar dessa condição de supertaxação e ter novos entrantes e entrar com preço mais barato, com uma qualidade mais acessível e a garantir oportunidade de mercado, mas também ser impactada no que tange a recebimento de mercadorias, que também sofrerão a supertaxação. Então, tudo isso pode ser impactado. Então, temos que aguardar os próximos capítulos aí da economia mundial. Aqui, para finalizar, né, na aulinha de hoje, as ferramentas que mais são utilizadas dentro das tomadas de decisão, nós temos o gráfico Gantt, que nada mais é que uma ferramenta visual para planejar e acompanhar as atividades ao longo do tempo. Componentes como tarefas, datas de início, fim e barra de progresso. Amplamente utilizado para cronogramas de projetos e melhorias. Ele tem também a utilização muito forte dentro do sistema APS de produção, sistema de planejamento de produção, da qual ele vai indicar o início e o fim de cada ordem de produção. Então, ele vai indicando cada ponto, cada status em sua simulação, atendendo o ritmo produtivo, se está atendendo o ritmo produtivo ou não. Então, esse sistema de cores aí a gente consegue demonstrar se a empresa está atendendo, né, na sua normalidade, ou se ela pode adiantar algum pedido, ou se ela vai sofrer algum impacto devido a uma matéria-prima que possa estar em atraso, ou alguma linha produtiva em atraso, ou alguma quebra de linha, alguma máquina que está sofrendo uma quebra de linha, ou uma queda de performance que está ocorrendo, ou uma queda de qualidade que deve estar ocorrendo. Tudo isso é impactado e analisado através do APS e utilizando a ferramenta Gantt para que a gente consiga atender e enxergar melhor forma os seus detalhes e a sua análise. Beleza, pessoal? Mais uma vez aqui uma aulinha de engenharia industrial, trazendo ferramentas e análise de decisão. Espero estar contente, trabalhando aqui com vocês, trazendo, né, conhecimento e um pouco de um bate-papo aqui. Mais um dia aqui com a aula de engenharia industrial.
e espero estar atendendo as expectativas de todos. Mais uma vez, muito obrigado para quem está seguindo o canal. Quem gostou do vídeo, deixa o like lá para que a gente alcance mais espectadores possíveis. Até uma próxima. Muito obrigado.